Olá, salve, salve galerinha! Olha aqui o professor Ananias na área de novo. Você já sabe, né? Se derrubar é pena. Vamos continuar nos nossos trabalhos de preparação para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Vamos entrar num novo assunto que é a análise combinatória. Enquanto não está dando certo as nossas aulas ao vivo, não te preocupes que você vai ficar recebendo essas aulas bem gravadas para você. E o professor Ananias vai continuar postando essas questões a partir dessa segunda-feira. A gente vai trabalhar a análise combinatória, as 10 questões, 2 por dia, e no próximo final de semana a gente vai tentar fazer a nossa live aí com a nossa internet. A gente vai tentar responder, resolver as 10 questões aí ao vivo. Então, galerinha, vamos lá diretamente para a nossa aula. Sem mais delongas, olha lá. A gente vai ver análise combinatória, a nossa aula 1, tá certo? Porque vão ser várias aulas aí de análise combinatória para você ficar fera nesse assunto. Então, vamos lá diretamente à nossa aula. Professor, e esse assunto? O que é que o senhor pode dizer desse assunto? Ele cai muito? O que é que o senhor diz? Olha lá, o que tem no programa de matemática lá do edital da UES? Veja bem, preste bastante atenção. Olha lá, o que é que a gente vai estudar nessas aulas? Análise combinatória, princípio geral da contagem, que a gente vai ver nessa aula de hoje. Tem também arranjos, permutações, combinações simples. Olha lá, quando ele diz permutações, então a gente vai estudar dois tipos de permutações, ok? A gente vai estudar a permutação simples e também iremos estudar a permutação com repetição. Combinação simples, binômio de Newton e o famoso triângulo de Pascal. Então, esses assuntos a gente vai estudar, não todos na aula de hoje. Essa aula de hoje a gente vai nos prender ao princípio geral da contagem. Isso aqui é a base para você poder estudar os outros métodos de contagem, que são os arranjos, permutações e combinações. Okay? E, para terminar, né, na aula 3, porque na aula 2 a gente vai estudar arranjo, permutação e combinação, os três ao mesmo tempo. E na aula 3 a gente vai estudar binômio de Newton e triângulo de Pascal. Beleza, Ax? Tranquilo? Então tá aí o cronograma de análise combinatória para a gente estudar. E professor, esse assunto cai mesmo? Presta bastante atenção lá. Olha o nosso quadrinho. O que é que diz o nosso quadrinho? Olha lá, na primeira fase, considerando as últimas 21 provas, lembrando que essa estatística é feita por mim, né, porque eu já venho resolvendo questões do vestibular da UES, eu venho resolvendo de 99 para cá, de 1999 para cá. Professor, então por que o senhor não considera todas essas estatísticas? Porque o vestibular ele vem mudando, certo? Então a gente percebe que ele está nesse formato de 10 anos para cá, ok? 2009, 2020.1. Então, das 210 questões, foram 11 delas, 11 de análise combinatória, totalizando 5,23%. Olha, o detalhe importantíssimo nessa observação aqui que eu tomei para vocês. Presta atenção nisso, galera. Ó, não caiu nas últimas 5 provas. Então isso quer dizer o quê? Que não vai cair novamente? De jeito nenhum. Isso não é normal de acontecer. Porque ano a ano cai uma questão, ou eles pelo menos alternavam em um vestibular cair e outro não. Então quer dizer que todo ano cai, certo? Porque são 2 provas por ano. Então isso não é normal. Então apostaria em uma questão nesse próximo vestibular. Beleza, Ax? Tranquilo? Professor, e na segunda fase isso cai? Olha lá, na segunda fase muda um pouquinho isso aí, tá certo? A segunda fase aborda muito análise combinatória. Olha lá, considerando as últimas 17 provas, aqui, considerando as últimas 17 provas, de 2011.2 a 2020.1, das 340 questões que eu corrigi, foram 30, olha lá, 30 questões, totalizando 8,82%, ali quase 10%. Se aumentasse 4 questões, a gente chegaria
a os 10%. Das últimas 9 provas, caiu uma ou duas questões em cada prova. Então, vocês veem aí também a importância para a segunda fase. Beleza? Tranquilo? Então, vamos começar a nossa linha de análise combinatória. Mas, professor, como surgiu a análise combinatória? E aí, o que é que o senhor tem a falar dessa análise combinatória? Como surgiu? Certo? Como surgiu a análise combinatória? Galerinha, se eu disser para você que surgiu da necessidade do homem, claro, tudo na matemática surgiu da necessidade do homem. A necessidade do homem que eles tinham de calcular maneiras de ganharem em certos jogos de azar. E jogos de azar, tio? Então, jogos de moedas, né? Cara ou coroa. Jogos de cartas lá, os baralhos, né? Os poker, os blackjacks, né? E também os jogos de dados. Olha lá, a gente desenhou lá um cubo, um hexaedro para representar para você. Então, esses jogos de azar. A necessidade do homem de ganhar, né, de ganhar em determinados jogos, fez com que ele desenvolvesse alguns métodos para facilitar, né, justamente nas disputas desses jogos. Beleza? Então, quem foram os precursores? Quais foram as mentes pensantes que nos ajudaram a chegar até aqui, a esse estudo bem elaborado da análise combinatória? Quem foram? Arquimedes foi o grande precursor, galerinha. Depois veio Fontana, que era conhecido como Tartaglia, que era o Gago, que era o italiano Gago. Pierre de Fermat, meu matemático preferido. Blaise Pascal, por isso que vocês estudam o triângulo de Pascal. Newton também, que eu não coloquei aí. E o Giancarlo Rota, também italiano. Então esses foram as mentes pensantes. Claro que depois deles vieram muitos, né? Vieram muitos matemáticos que acrescentaram, evoluíram, fizeram evoluir mais ainda o estudo da análise combinatória. Mas, professor, por que eu preciso saber isso? Isso é importante a gente saber quem pensou pela gente, ok? O que estuda análise combinatória? Ah, isso é importante, você tem que entender. Análise combinatória, galerinha, é a parte da matemática, logicamente, que se preocupa em contar as possibilidades, ok? Alguns problemas bem simples podem ser resolvidos enumerando os seus elementos, ou seja, eliminando todas as possibilidades. Vamos pegar um exemplo que dá para você enumerar. Como assim? Quantos números primos existem de 1 a 20? Ah, então a gente dá para enumerar todos esses elementos, dá para a gente determinar, definir todos esses elementos. Então vamos colocar aqui quem são esses números primos. Lembrando que a gente começa pelo 2, depois vem o 3, o 5, o 7, agora o 11, o 13, o 17 e o 19. Ah, professor, a gente enumerou esses elementos e agora a gente vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então tem 8 primos de 1 a 20, né? De 1 a 20. Você percebeu que para conjuntos pequenos dá para você perfeitamente determinar todos os seus elementos e depois fazer uma simples contagem. Mas você já pensou em alguns problemas que não dá para a gente determinar todos esses elementos? E aí? Como é que você vai fazer? Como é que você vai se virar? Olha lá. Lembrando que a gente está estudando a utilidade da análise combinatória. Já em outras situações, galerinha, mais complexas, a enumeração torna-se mais trabalhosa e muitas vezes exaustiva, tá certo? E fica mais simples lançarmos mãos de algumas técnicas de contagem. É isso que a gente estuda na análise combinatória. A gente estuda técnicas de contagem. Beleza? Justamente para determinar a quantidade de elementos lá, quantidade de possibilidades, sem precisar enumerar os seus elementos. Então, essa é a grande necessidade de estudar análise combinatória. Olha para o exemplo aí. Quantas senhas podemos formar com 2 letras, seguida de 4 algarismos? Então, você percebe aí que não dá para tu pegar e colocar lá as 2 letras. Pode ser a seguidas de 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Olha lá. Aí tu vai pegar a A0001. A A0002. A
0003. Imagina o trabalho que isso vai te dar. Por quê? Porque vamos dizer que a gente tem lá essas duas letras. Vamos dizer que tem 26. Depois tu vai ter 26 letras. Lógico, né? Tu tem uma para escolher entre 26. Ok? Depois tu vai colocar os 4 algarismos, que pode ser 10, pode ser 10, pode ser 10 e pode ser 10. Olha aí, você tem aqui 26 elevado a 2 vezes 10 elevado a 4. Imagina aí a quantidade de vezes que você vai ter que fazer essa contagem. 26 elevado a 2 é 676. 10 elevado a 4 é 10.000. Então você vai pegar 676 e multiplicar por 10.000. Vai te dar um valor bem absurdo aí. Já pensou você ter que enumerar todos esses elementos? É inviável, pessoal. É totalmente inviável. Então a gente vai lançar mão dessas técnicas de contagem e vai ser bem divertido a gente estudar essa análise combinatória, que às vezes causa bastante temor nos alunos do ensino médio. A partir do segundo ano ali, você começa a estudar. No ensino fundamental, a gente já tem uma noção. Por quê? Porque tem que introduzir lá no ensino fundamental já o estudo da probabilidade. E a probabilidade não cai, viu, galerinha? Não cai, não é assunto do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Beleza? É do Enem, mas não está lá como um dos assuntos do vestibular da UES. Ok? Então, vamos abrir mão, vamos lançar mão dessas técnicas. Então, podemos contar sem contar. Vamos pegar aqui um exemplo bem prático. Professor, por que o senhor multiplicou aqueles valores lá, 26 vezes 26? É isso que a gente vai aprender na nossa aulinha de hoje. Então, presta bastante atenção aqui, meus pequenos gafanhotos. Então, presta atenção aqui. Meu Ananias, olha lá. Se dispormos de 3 camisas e 2 bermudas, todas distintas, de quantas maneiras você acha que podemos nos vestir? Usando apenas, claro, uma camisa e uma bermuda. Beleza? Uma camisa e uma bermuda. Vamos lá. Vamos enumerar esses elementos lá, essas possibilidades. Então a gente tem aqui uma camisa do Superman, uma camisa lá do Brasil, verde e amarelo, e claro, logicamente, uma camisa do meu tricolor de aço do PC, uma camisa tricolor, vermelho, azul e branco, olha lá. E temos lá uma bermuda azul, uma bermuda ali bem colorida, de surfista, né? Tá certo? Como é que a gente vai poder montar essas formas de se vestir? Então vamos montar aqui bem bonitinho, vamos lá. Acompanha aqui com o tiozão, com o tio Ananias. Olha lá, com a camisa do Superman você tem 2 maneiras de se vestir. A camisa do Superman com a bermuda azul e a camisa do Superman com a bermuda colorida. Bacaninha, tranquilo. A camisa do Brasil você pode pegar 2 bermudas para combinar ali, né? Nem tanto, né, galerinha? A gente não está falando de moda, mas a gente está contabilizando, a gente está determinando as possibilidades. Então, com a camisa do Brasil, a gente pode se vestir com a bermuda azul ou com aquela bermuda de surfista colorida. E com a camisa do nosso tricolor de aço do PC, a gente pode se vestir de 2 formas distintas. Olha lá, com a bermudinha azul ou com a bermuda lá do surfista. Então vamos enumerar aqui todas as nossas possibilidades. Olha lá, que bacana! Então você percebe que a gente tem aqui 6 maneiras distintas de nos vestir. Olha lá, a gente tem 2 com a camisa azul, 2 com a camisa verde e amarela e temos 2 com a nossa camisa, com o nosso manto sagrado do tricolor de aço do PC. Relax, galerinha, tranquilo? Então, concluindo aí, você vai ter quantas maneiras de se vestir? Você vai ter 2 vezes 3 ou 3 vezes 12. 3 vezes 2 que dá 6. Então você tem lá 6 maneiras distintas de se vestir, com uma camisa e uma bermuda, tendo à sua disposição 3 camisas e 2 bermudas. Beleza. Lá no nosso exemplo, era um guarda-roupa de homem, né? Com 3 camisas e 2 bermudas. Imaginei se for um guarda-roupa de mulher. Pessoal, é só uma brincadeira, uma leve brincadeira. Lá com 60 camisas e 150 saias. E aí, para você enumerar todas essas possibilidades, esses elementos, fica um tanto complicado. Então, por isso que a gente vai lançar mão do princípio fundamental da contagem, que a gente conhece
como PFC. Olha lá, PFC. Carinhosamente, chamamos de PFC, que é o princípio multiplicativo. Por que o senhor está dando 3 nomes para isso? O princípio fundamental da contagem é o mais conhecido. Por que eu estou falando de princípio multiplicativo? Porque logo em seguida a gente vai estudar o princípio aditivo. Então a gente já faz essa separação. Beleza? Tranquilo, meus queridos? Está acompanhando bem aí? Acompanhe, não deixe passar nada. Vamos lá, qualquer coisa vai voltando o vídeo, pausa, vê novamente. Então vamos lá. Se um determinado evento, galerinha, pode ocorrer de X maneiras e um outro evento pode ocorrer de Y maneiras, claro que independente do resultado do primeiro evento, então os dois juntos podem ocorrer de X vezes Y maneiras. Foi o que a gente fez lá. Olha lá, tu tinha 3 camisas e 2 bermudas. Um evento não depende do outro, tá certo? Porque tu só pode vestir uma camisa e uma bermuda. Tu não vai colocar um em cima do outro. Então, por isso que tu só faz a multiplicação. 3 vezes 2, 3 vezes 2 vai dar exatamente 6. Beleza? Vamos pegar aqui um outro exemplo. A gente tem que estudar bastante exemplo para vocês irem se identificando. Beleza? Lançando 2 vezes um dado em forma de cubo, quantos são os resultados possíveis? Beleza? Você pode fazer uma árvore de possibilidades aí. Ele pode fazer par com 1, com 2, 1 com 3, 1, e assim sucessivamente até chegar no 6 com 5, 6 com 6. Para você não ter todo esse trabalho, que a árvore de possibilidade, ele vai te enumerar todas as possibilidades. Mas ele não está te pedindo todas as possibilidades. Geralmente, na análise combinatória, não te pede quais são as possibilidades. Ele te pergunta quantas são. Certo? Quantos são os resultados possíveis? Ou seja, para o primeiro dado, e aqui a gente tem o nosso segundo dado. Para o primeiro dado, tem 6 possibilidades. Por quê? Porque na face de cima pode dar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E no segundo dado, que independe do resultado do primeiro, logicamente, você tem aqui, lembrando que isso aqui a gente está pegando equiprováveis, né? O lançamento do dado é como se o dado não fosse viciado. Equiprovável quer dizer o quê? Que a probabilidade, a possibilidade de dar 1 é a mesma de dar 2, é a mesma de dar 3, dar 4, 5 ou 6, certo? Beleza, são eventos aí, no caso, equiprováveis. Beleza, então não tem um dado viciado. Então, temos aqui que o número de possibilidades aqui seria 6 vezes 6, que é justamente 36. Se você fizer a árvore de possibilidade, você vai chegar a esse resultado. Lógico, a árvore de possibilidade, você vai enumerar todos esses elementos, todas essas possibilidades. No caso aqui, a gente só quer saber quantos, então a gente já determinou. Então, tem lá 36 possibilidades distintas. Beleza, tranquilo? Vamos para um próximo exemplo. Vamos lá. Novamente de PFC, princípio fundamental da contagem, ok? Então, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos do sistema decimal? Lembrando que os algarismos do sistema decimal são esses, ó. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, a gente tem 10 aqui. E ele quer algarismo de 3, ele quer números de 3 algarismos. Então você coloca aqui 3 barrinhas, um para cada algarismo. Aqui tem um detalhe muito importante, tá certo? Por quê? Para tu formar números com 3 algarismos, você tem que entender que o primeiro algarismo não pode ser 0. Porque se for 0, por exemplo, tu só vai formar, aqui um exemplo, 0, 1, 2. Então, esse número aqui ele só vai ter 2 algarismos, no caso, significativos. Então, você está formando um número com 2 algarismos. Então, você vai excluir essa possibilidade do 0. Então, se tu exclui essa possibilidade do 0, na primeira posição não pode ter 0. Ah, se não pode ter o 0, então tu tem quantos números possíveis lá para a primeira posição? Para a primeira posição lá desse número de 3 algarismos. Então, tu tem 9 delas. Tu pode colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. E aqui, professor, ele deixa bem claro também que os algarismos são distintos. Digamos que tu escolheu 1 aqui para colocar na primeira posição. Aqui na segunda posição não pode ter 1.
Professor, mas pode ter o zero. Pode, meu pequeno gafanhoto. Perfeitamente. Então, se pode ter o zero aqui, então tu exclui lá aquele 1, por exemplo, que tu pegou, tu exclui, então tu só vai ter 9 possibilidades novamente. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que para a terceira posição nem vai poder ter o primeiro algarismo, nem o segundo algarismo. Tu tinha 10, tirou 2, ficou 8. Então o resultado é esse, 9 vezes 9, 81, vezes 8, 80 vezes 8, 640, 1 vezes 8, 8. 648 é o teu número de possibilidades que tu pode formar com essas regrinhas. Olha lá, tu pode formar números com 3 algarismos distintos. São 648 números que podem ser formados. Lá de 100 até 999, tu tem 648 números com 3 algarismos distintos. Belezex, tranquilo? Meus amorex, tranquilo. Então agora a gente vai ver o outro princípio, que é justamente o princípio aditivo. Galera, presta bastante atenção que muita gente costuma confundir esses dois princípios, se enrolam. É importante vocês aprenderem? Sim, galerinha, porque a maioria das questões de contagem, de análise combinatória, a gente precisa saber desses princípios. E muitas dessas questões a gente resolve apenas sabendo esses dois princípios, certo? Beleza? Então vamos lá. Se A e B são dois conjuntos disjuntos, ou seja, a interseção entre eles é vazia. Ok? Com P e Q elementos. Por exemplo, vou te dar um exemplo aí de conjuntos disjuntos. Por exemplo, o conjunto dos números pares e o conjunto dos números ímpares. Eles são disjuntos por quê? Porque não existe número par que também é ímpar e não existe número ímpar que também é par. Me dá um exemplo de conjunto que não é disjunto. Olha lá. Por exemplo, os múltiplos de 2 e os múltiplos de 3. Ah, os múltiplos de 2 são 0, 2, 4, 6, 8. E os múltiplos de 3? 0, 3, 6. Olha lá, a gente já encontrou dois números que é interseção, que forma a interseção entre 2 e 3, que é justamente o 0, 6, o 12, o 18 e assim sucessivamente. No caso aí, a gente está trabalhando com conjuntos disjuntos, com P e Q elementos, respectivamente. Ou seja, o número de elementos do conjunto A é P e o número de elementos do conjunto B é Qzinho, ok? Então, a união B possui P mais Q elementos. Então, se você for unir, se você for juntar, se você for somar aquele elementos, você vai somar o número de elementos apenas, ok? Vamos lá para um exemplo. Em uma entrevista sobre qual cor se prefere entre o vermelho e o azul, 40 entrevistados responderam que preferem a cor vermelha. E 30, olha lá, vamos tomar nota disso. 40 responderam que querem a cor vermelha, preferem o vermelho. E 30 responderam que preferem a cor azul. Então a gente coloca aqui, ó, vamos lá, vermelho, vamos colocar aqui 40 e o azul colocamos aqui 30. Calcule o número total de entrevistados. Dá para perceber que é bem simples lá. Olha lá, ele deixa claro aqui, ó, ou uma coisa ou a outra coisa. Vocês têm que perceber isso, certo? Você tem que dizer se prefere uma coisa ou outra coisa. Vamos lá, olha lá. Se prefere entre o vermelho e o azul, certo? Entre uma coisa ou outra. Pessoal, esse termo aqui, esse que a gente chama de conectivo, que vai conectar lá o ou. Lá no princípio fundamental da contagem, que era o PFC, que era o princípio multiplicativo, a gente usava o e. Aquele joguinho de dado. Por exemplo, para tu formar um jogo com 2 lançamentos, tu precisava da primeira jogada e da segunda jogada. Beleza? Aqui, ou o cara gosta lá do vermelho, ou a moça lá gosta do azul, tá certo? Ou vice-versa, certo? Quer dizer que o entrevistado lá ou gostava de uma coisa ou de outra. Então, quando isso acontece, galerinha, e eles são justamente independentes, então a gente pega aqui e soma 40 mais 30, que dá exatamente 70. Olha isso. No caso aqui, a gente vai somar. É o nosso princípio aditivo. Aqui, ou você vai somar, olha lá, opa, voltando aqui.
voltando aqui, pronto, voltando, o OU você vai somar e o E você vai multiplicar. Então guardem bem isso, certo? Quando é usado o conectivo OU, você soma. Quando é usado o conectivo E, você vai multiplicar. O OU é o princípio aditivo e o E é o princípio multiplicativo. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, a gente viu um exemplo, exemplos de princípio fundamental da contagem, vimos um exemplo de princípio aditivo. Vamos fazer uma comparação entre esses dois princípios, para ficar claro aí para você, tá certo? Meus amores, meus amorecos. Então vamos lá. Comparando os dois princípios, vamos pegar exemplos aqui, ó. Supondo que existam cinemas e teatros em sua cidade e que tenham entrado em cartaz 5 filmes, logicamente para você acompanhar lá no cinema, e 3 peças, lógico, lá no teatro, diferentes para passarem no próximo sábado. Então presta atenção aqui nessas duas perguntinhas que eu vou te fazer agora. Vamos lá, acompanha. Se você tiver dinheiro para ir a uma sessão de cinema ou teatro, quantas possibilidades distintas você terá? Ok? Repetindo, se você tiver dinheiro para ir a uma sessão de cinema ou teatro, ou você vai para uma ou você vai para outra. Ou seja, você tem 5 filmes em cartaz. Deixa só o tio Ananias trocar aqui a cor, certo? Porque já está tudo tão branquinho, né? Vamos quebrar um pouco esse branco. Então, se você tiver dinheiro lá para ir para um ou para o outro, ou seja, você vai ter à sua disposição 5 filmes e 3 peças lá, tá certo? Só que ele quer que você vá para um ou para outro. O ou a gente vai usar mais. Então a gente usa o princípio aditivo. 5 mais 3. Então você tem 8 escolhas distintas aí para fazer. Porque a gente usou aqui o princípio aditivo. Aditivo. Lembrando que esses dois conjuntos eram disjuntos, né? Cinema e teatro lá são 2 conjuntos disjuntos. O conjunto lá, que é dos cinemas, tem como elementos 5 filmes. E o conjunto teatro tem como elementos 3 peças de teatro. Beleza? Olha lá para a próxima perguntinha. Para quebrar justamente essa comparação aí. Para você entender bem, fixar. Se você tiver dinheiro para ir a 2 sessões, sendo uma de cinema e outra de teatro. Então você pode ir para 2 sessões. Então, para 2 sessões, a primeira que ele diz aqui é de cinema, então você teria 5 possibilidades, e de teatro você teria 3 possibilidades. E, olha lá o conectivo E, então você usa a multiplicação. 5 vezes 3 dá 15. Então quer dizer, tio, que para ir para uma sessão de cinema e também uma sessão de teatro, você vai ter 15 possibilidades, porque você usou aí o princípio multiplicativo, ou mais conhecido como o PFC, multiplicativo, que é o nosso PFC, galerinha. Então, princípio multiplicativo, o tio Ananias ficou aqui na frente, mas está aí para você ver, princípio multiplicativo ou PFC. Belezex? Tranquilex? Deu para entender essa parte teórica? E aí, diga aí para o tio Ananias, pense bem, pense bem. Então vamos lá para a parte mais tranquila da nossa aula, mais alegre, mais feliz, que é justamente executar o que a gente aprendeu durante essa aula. Então presta atenção aí, pausa o vídeo e tenta resolver usando o que a gente aprendeu nessa aulinha até agora. Pausou? Pronto, eu tenho certeza que você pausou e tentou resolver. Então vamos lá apresentar a solução dessa questão. Então acompanha comigo aí. O código Morse, né, galerinha? O código Morse usa 2 símbolos, ponto e traço horizontal. Então ele tem à sua disposição aí o ponto e tem o traço horizontal. Beleza? Se as palavras desse alfabeto tiverem de 1 a 4 letras, então quer dizer que as palavras
Ou seja, uma palavra pode ter de 1 a 4 letras. Tá vendo? Eu vou lendo e vou anotando algumas coisas, ou você pode ir grifando, tá certo? É correto afirmar que o código Morse permitirá escrever o quê? O quê? Ele quer saber quantas palavras, ó. Permitirá escrever quantas palavras. Beleza? Então, o que é que ele te falou no início? Que você tem dois símbolos. Para tu escrever uma letra, tu tem dois símbolos para utilizar. Ou tu usa o ponto, ou tu usa o traço, ok? E para cada palavra, você pode usar 1 a 4 letras. Então vamos lá, vamos trabalhar com essas palavras. Vamos dizer que essa palavra, ela tem uma letra. Uma letrinha. Uma letrinha pode ter dois símbolos, ou pode ser o quê? Ou pode ser ponto, ou pode ser traço. Então vamos dizer que tem duas formas de montar, ok? Para ser duas letras. Duas letras. Palavrinha lá com duas letras, tá certo? Então tu pode montar o quê? 2 vezes 2. Beleza? Por quê? Pode ser ponto, traço, não é isso? Ponto, ponto, traço, ponto e traço, traço. São 4, 2 vezes 2. Se forem 3 letras, aí tu pode montar 2 o primeiro símbolo. Por quê? Porque tu tem ponto ou traço, tá certo? Beleza? Aqui tu tem ponto ou traço e tu tem ponto ou traço para tu formar as 3 letrinhas. Beleza? Tranquilo até aí? Deixa o tio Ananias ir aqui para o outro lado. Agora, para tu formar com 4 letras. 4 letras, tu vai ter à tua disposição o quê? Ponto, traço, ponto, traço, opa, vezes 2. Deixa o tio Ananias apagar aqui. Bugou, voltando. Isso, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então aqui, galerinha, ó, é como se tu tivesse 2 elevado a 1, aqui 2 elevado a 2, aqui 2 elevado a 3 e aqui 2 elevado a 4. E no total, o que é que você percebe? Por que é que você multiplicou aqui, tio Ananias? Por que é que você multiplicou 2 vezes 2, 2? Por quê? Porque aqui a gente usou PFC. Porque para tu formar uma palavra com duas letras, tu precisou da primeira letra e tu precisou da segunda letra. Para tu montar uma palavra com 3 letras, tu precisou da primeira letra, tu precisou da primeira letra, da segunda letra e da terceira letra. Para tu montar uma palavra com 4 letras, tu precisou da primeira letra e tu precisou da segunda letra e tu precisou da segunda letra e tu precisou da quarta letra. Então, por isso que aqui a gente usou o princípio multiplicativo. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem aqui, galerinha, para a gente ter todas as possibilidades aqui, número de possibilidades. O que é que você vai fazer? Presta bastante atenção nisso. Tem um 2 elevado a 1. Esse resultado, tu vai somar com o quê? Com o de 2 letras, com o de 3 letras, com o de 4 letras. Olha bem, essa questão, uma única questão, a gente está aplicando os dois princípios. No primeiro, aquele esquema que eu comentei, por exemplo, as 2 letras, você precisa de quê? Precisa do primeiro símbolo e tu precisa do segundo símbolo. E assim vai. Beleza? Então, e aqui, por que a gente vai somar? Por quê? Olha lá, a palavra ela pode ter uma letra, ou pode ter 2 letras, ou essa palavrinha pode ter 3 letras, ou ela pode ter 4 letras. Então aqui a gente usou vezes, porque era o PFC, era o conectivo e aqui embaixo a gente está usando ou, conectivo ou, por isso que a gente está usando o princípio aditivo. 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4, meus amorecos. Então, teremos como resultado 2 mais 4, mais 8, mais 16. Que vai totalizar 2 mais 4, 6, mais 8, 14 mais 16 dá 30. Então, quer dizer que tem 30 palavras que podem ser feitas com essas regras
do código Morse. Deixa o tio Ananias aqui grifar. São 30 palavrinhas que podem ser formadas. Com isso, galera, com isso, aqui, com isso, o tio Ananias vai marcar aqui a opção, olha lá, a opção C, galera. Então a gente marca aqui a nossa opção C. Beleza, tranquilo? Meus amores, vamos lá para a nossa segunda questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. Questão dizendo da Fundação Getúlio Vargas. Uma pessoa vai retirar dinheiro num caixa eletrônico de um banco, mas na hora de digitar a senha, esquece-se do número. Ela lembra que o número tem 5 algarismos, então é importante lá que a senha tem 5 algarismos. Então a gente já vai colocar aqui 5 tracinhos, né, galerinha? Olha lá, 1, 2, 3, 4, um tracinho para cada dígito lá da senha. Começa com 6, olha que bacana. Então ela lembrou lá que começa com 6. Então a gente já fixa o 6 aqui na primeira posição. Não tem algarismos repetidos. Que bacana, olha lá. Esse número lá não tem algarismos repetidos, não tem dígitos repetidos. E tem o algarismo 7 em alguma posição. Ah, tio, então quer dizer que o 7 ele pode estar na segunda posição, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta. Então a gente vai ter quantas formas distintas de montar essa senha. Ó, o número máximo de tentativas para acertar a senha seria de quanto? Certo? Então vamos pegar aqui, se o 7 estivesse nessa posição. Você agora vai ter quantas possibilidades? As possibilidades, galerinha, eu vou colocar embaixo, tá certo? Então aqui tu já fixou o 6, então ele já está nessa posição, é uma possibilidade. O 7 tu já fixou aqui, ele tem uma possibilidade. Ah, tio, então tem 10 algarismos. Eu já fixei 2. Então aqui vai ter 8, aqui vai ter 7 e aqui vai ter 6. Beleza, X? Você percebe que você vai repetir isso 4 vezes? Sim. Vamos repetir as 4 vezes aqui para você entender bem direitinho. Vamos colocar aqui novamente os 5 dígitos. Vamos fixar o 6, tá certo? O 7, agora a gente vai mover ele e colocar no terceiro dígito. Vamos colocar o 7 aqui, trocar a posição. Agora vamos contar essas possibilidades. Vamos lá. O 6 já está fixo, então ele é a única essa possibilidade, porque ele já está fixo lá. Aqui, se eu já coloquei o 6, né, galerinha? E já coloquei o 7 aqui, então eu tenho aqui apenas 8 possibilidades. Por quê? Porque aqui eu tenho uma, porque o 7 já está fixo. Aqui eu tenho 7, aqui eu tenho 6. Perceba que vai ser o mesmo valor, ó, 8 vezes 7 vezes 6. Aqui 8 vezes 7 vezes 6. Vamos repetir as outras duas, para você pegar bem, fixar bem. Quem tiver entendido logo, bacana. Nós vamos, como o tio prometeu, vamos fazer aqui. 6 fixo. Vamos trocar agora o 7 de posição. Vamos colocar o 7 aqui como penúltimo dígito. Então vamos começar a fazer as contagens. Vamos lá, olha lá. Já está fixo aqui e já está fixo aqui. Um para cá. Ah, eu já peguei 2 dígitos. Eu tinha 10, agora eu só tenho 8 para escolher. Só tenho 8 algarismos para escolher. Então 8. Ah, peguei mais um. 3. Então só tenho 7. Ah, peguei mais um lá. Eu tinha 4. Eu tinha 10. Tirei 4, fica 6. Pronto, de novo, ó. 8 vezes 7 vezes 6. E para terminar, vamos ver que o 7 ele pode estar na última posição, como o último dígito. Exatamente isso. Então, colocando o 7 como o último dígito. O 6, lembra que sempre ele é fixo lá. E a gente vai colocar o 7 aqui na última posição. Pronto. Então, vamos calcular o número de possibilidades. Olha lá. Uma possibilidade aqui, claro, porque ele está fixo. E agora fixamos o 7 nessa posição. Ok? Agora a gente vai contar, contabilizar. Aqui, se eu já tinha 10, se eu tinha 10 e já peguei 2 dígitos, eu só tenho 8 à minha disposição, né? 10 menos 2 dá 8. Fixei mais um, então fixei 3. Tinha 10, 10 menos 3, 7. Então é só você ir decrescendo, ó, 6. Perceberam isso? Então aqui, galera, contabilizando tudo isso aqui, ó,
Ou seja, isso aqui você percebeu que se repetiu quantas vezes? 4 vezes. Então, isso aqui é 4 vezes o quê? 4 vezes 8, vezes 7, vezes 6. Só isso. O tio Ananias vai para o outro lado para a gente poder fazer esse cálculo. 4 vezes 8 lá, 4 vezes 8, 32. 32 vezes 7. 32 vezes 7. 30 vezes 7, 210. 2 vezes 7, 14. Então dá 224. Beleza? Opa, opa, opa. 224. Então aqui 4 vezes 8 vezes 7, 224. Vezes 6. Beleza, galerinha? Então 224 vezes 6 é só você fazer 224 vezes 3 e depois dobrar. 224 vezes 3, 24 vezes 3 é 72. 200 vezes 3, 600. 672. 672 a gente dobra. Então vai dobrar o 2 que estava lá no final. O 2 que estava no final vai ser 4. Vai dobrar o 7 que vai dar 14. Belezinha, que vai dar 14. Vai lá no caso uma centena. E aqui a gente vai ter 1344. Então 224 vezes 6 dá 1344. E a gente marca aqui do lado, ó. A gente marca o item B de boi. Belezex, galera, belezex. Vamos lá para a nossa última questão da nossa aula de hoje. Tá vendo que a gente aprendeu dois princípios, o nome já diz, princípio bem básico, para a gente poder executar questões. E tem até um nível bem bacana. Olha essa questão aí da Unicamp. Se liga, vamos lá. Questãozinha que caiu no vestibular de 2003. Para acomodar a crescente quantidade de veículos, estuda-se mudar as placas atualmente com 3 letras, olha lá, 3 letras aqui, ó, FEC, 3 letras, FEC, e 4 algarismos, ó, 1918. Beleza? Para 4 letras, olha lá, FOEC, 4 letras, e 3 algarismos, seguidos de 3 algarismos. Você percebe aí que continua com a mesma quantidade de símbolos, 7, só que teve uma mudança aí. Considere o alfabeto com 26 letras, importante isso, porque ele está te dando quantos dígitos você vai poder colocar como possibilidade. E os algarismos de 0 a 9, ou seja, 10, né? A gente pode usar 10 algarismos distintos. O aumento, olha lá, ele não está te pedindo qual foi o valor de possibilidade de cada placa. Ele quer saber o aumento obtido com essa modificação em relação ao número máximo de placas em vigor. Pessoal, toda vida que ele usar esse termo mágico em relação, você vai lembrar de razão. Razão é fração, né? Quociente. Quociente. Fração, tá certo? Então você não vai precisar calcular todas as possibilidades, basta você fazer a relação. Ele quer saber a relação entre quem, tio Ananias? O aumento obtido com essa modificação. Ou seja, é a segunda placa, aqui, placa 2, vamos chamar de P2 e P1, placa 1. Ok? Sistema 1, sistema 2, ou placa 2, placa 1. Então ele está te pedindo apenas o número de possibilidade da placa 2 e o número de possibilidade da placa 1. Não é probabilidade, tá certo, galera? O P lá é de placa. Certo? Você poderia usar X2, X1, F2, F1, certo? Então aí, no caso, são o número de possibilidades dessa placa. Placa 2, placa 1. Vamos lá, vamos montar cada uma delas. A gente vai montar aqui a nossa razão. Para a placa 2, que é essa aqui, você tem para a primeira letra, você tem o quê? 26. Para a segunda letra, você tem 26. Para a terceira letra, você tem 26. E para a quarta letra, você tem 26. E o Ananias, lá na outra você ia decrescendo, porque aqui ele não fala que tem que ser distinto. Olha lá, olha bem aqui, os números. Eu coloquei aqui como exemplo, ó, 1 e 1, ó, tá vendo? Repetiu um algarismo. Então você pode repetir letra também, tá certo? Pode ser KKKK, 4 Ks aí, ok? Porque ele não fala aqui na questão, ó, que são algarismos distintos ou letras distintas. Beleza? Pronto, fizemos
as letras, ó, esse F, O, E, C. Agora vamos para os números, que são, a gente pode escolher entre esses 10 algarismos. Vamos lá, 10 vezes 10 vezes 10, porque a gente pode escolher 3 algarismos, tá certo? Beleza, 10, 10, 10. E na placa 1 a gente tem 3 letras, 26 vezes 26 vezes 26. E quantos algarismos? 4. Então, a gente vai ter como possibilidade aqui 10. A gente tem 1 para escolher entre 10, 1 para escolher entre 10, 1 para escolher entre 10 e 1 para escolher entre 10. Beleza, X? Tá vendo a importância de você entender o que é a relação? Porque aqui tu ia ter que fazer o quê? Tu ia ter que calcular cada um e depois dividir um pelo outro. Mas tu não vai perder tempo, meu pequeno gafanhoto. Tu já vai direto para a relação P1, P2. Beleza, X? O tio Ananias vai para o outro lado para não atrapalhar a resolução. Então vamos nós aqui. Então a gente tem aqui, a gente vai começar as simplificações, tá certo? Vamos lá, começar a brincadeira, o tome aqui. Vamos lá. Começando aqui, a gente vai cortar, ó. Tome o 26 com 26. Tome o 26 com 26. 26 com 26, tome. Sobrou só esse 26 aqui. E o 10 a gente também começa aqui, ó. 10, tome. Sobrou 26 décimos, ou seja, 2,6. Então, tio Ananias, quer dizer que aumentou 2,6 vezes maior? Cuidado, porque você tem que tirar uma vez que já tinha. Então, vai ser 1,6. Então, quer dizer, olha lá para as opções. Olha aqui para as opções. Então, quer dizer o quê? Que essa relação aumentou o quê? Foi inferior ao dobro? Superior ao dobro, inferior ao triplo? Ó, cuidado, ó. Esse 2,6, se você não percebesse que você teria que tirar um, que já era a possibilidade que tinha, você ia marcar o item B. Superior ao triplo, inferior ao quádruplo, mais que o quádruplo, não, galerinha, a gente marca o item A. Foi inferior ao dobro, certo? Inferior ao dobro. Aumentou 1,6. Tá certo? A gente poderia dizer que aumentou ali 60%. O aumento foi de 60%, meus pequenos gafanhotos. Se ele te perguntasse em porcentagem. Beleza, X? Espero, galera, que tenha ficado bem compreendido essa primeira parte de análise combinatória. Ele vai nos dar a base para a gente enfrentar as outras técnicas, que é justamente da permutação, do arranjo e da combinação. Olha lá em cima, sempre o tio Ananias usa essa frase, né? Já experimentou acreditar em você? E aí? Tente, você não faz ideia do que você é capaz de fazer. Faça, pense, planeje e o importante, vá à ação. Execute o que você planejou. Galerinha, um forte abraço. A gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, bye!